Então, olha o testemunho. Olá, família Exército de São Miguel, meus queridos e amados irmãos. Eu quero partilhar o meu testemunho. Conheço vocês há 2 anos e graças ao sim de cada um eu estou aprofundando e mergulhando na nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. A minha fé cresce a cada dia e eu rezo com vocês em todas as lives. Participando de uma live, um dos irmãos proclamou que alguém necessitava jogar um vaso fora, que havia ganhado, porque ali havia um trabalho, ali havia um feitiço. E por isso que outras plantas estavam morrendo. E eu pensei, não é comigo. Minhas plantas estão viçosas, o vaso que eu ganhei está feio, mas as plantas estão viçosas. Eu vou fazer uma boa poda para que ele se renove, e assim eu fiz, e em poucos dias o vaso renovou. E eu tenho passado por grandes e intensos combates a cada dia na minha casa. Então, depois desse dia, as minhas plantas começaram a morrer. E um dia em oração eu recordei o que o irmão havia proclamado sobre o vaso. Então eu fui até o vaso e eu vi folhas verdes, vigoroso. Eu pensei mais uma vez, não, é coisa da minha cabeça, deixa isso para lá. Mas dias e dias foram passando e eu lembrando daquela proclamação. Gente, aquilo não saía da minha cabeça. Então tomei a decisão de me fortalecer e em seguida destruir aquele vaso. Sexta-feira, dia 19/11, eu fiz jejum, me confessei, clamei por São Bento, meu anjo da guarda, Maria Santíssima, rezando e aspergindo água benta. O vaso era grande. Então joguei no chão e quando fui juntar para colocar no lixo, fez um barulho de metal. Quando eu olhei, era o formato, uma perna de sapo de metal. E naquele momento eu não tive dúvidas do amor de Deus por mim. Porque através de vocês, Deus tem libertado seus filhos da maldade de muitos que se deixam instrumentalizar por Satanás. E foi impressionante, irmãos. Porque no mesmo instante veio uma chuva forte e lavou aquele lugar. Minhas plantas estão se renovando e eu também. Obrigada pelo sim de cada um de vocês, as madres fundadoras, cada irmão e irmã, uma profunda gratidão. Irmãos, eu entendi que mesmo aquilo que ganhamos, nós temos que perguntar para Deus se vem dele. E que esse testemunho possa iluminar a mente daqueles que ainda não conseguem acreditar nas proclamações que o Espírito Santo inspira. Obrigada a Deus, obrigada e que Deus abençoe todos nós. Quem como Deus? Ninguém. Que experiência forte a da nossa irmã, não é? Rezando conosco, vivendo muitas batalhas em casa, muitas opressões. E aquela proclamação mexeu. Ela resistiu inicialmente, mas teve prudência também, foi prudente. Rezou, confessou, fez jejum, aspergiu com água benta. E ouvindo o Espírito Santo, aquela proclamação que permanecia latente no seu coração, decidiu então ouvir e quebrou. E se deparou então com esse acontecimento no mínimo estranho. E ela então não teve dúvida de que de fato aquela proclamação, há um vaso, você ganhou de presente, existe um trabalho feito. E graças então à força e ao poder da oração, ela pôde desterrar, não é? Desterrou esse mal e pôde vencer esta maldição. Deus seja louvado. Quantas vezes o Padre Rufus nos alertou sobre isso? Quantas vezes o Padre Roberto Bem-vindo? Quantas vezes o Padre Duarte Lara, todos os sacerdotes exorcistas, não é, que amigos do nosso Instituto Hesed nos falam a respeito disso, que infelizmente acontece. Muitas pessoas são vítimas disso e é mais comum do que nós imaginamos, não só em objetos que ganhamos, mas também em alimentos contaminados. E todos eles nos instruem, não se alimentem sem antes abençoar este alimento. Peça a bênção do Senhor sobre este alimento. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, que esse testemunho sirva de alerta. Ao ganhar também com a importância da bênção que o sacerdote dá sobre a sua casa. Se sua casa nunca foi abençoada por um sacerdote, leve um sacerdote na sua casa. Peça para ele dar a bênção sobre a sua casa. Faça um momento de oração ali breve. Isso é muito importante. Os objetos que você vai ganhando também na medida do possível, não é? Pede para o sacerdote abençoar.
Isso é muito importante. São os que os nossos sacerdotes exorcistas sempre nos alertam da necessidade disso. Então, é um recadinho do coração de Deus para esse exército forte na oração.